Ninguém na Rua do Brejo lembrava quando o barulho começou, apenas que ele sempre parecia existir quando a noite ficava espessa demais. Quem escutava pela primeira vez jurava ser um gato grande, um gambá preso entre telhas, qualquer coisa explicável. Mas havia algo naquele som, um arrastar lento, cadenciado, como se o telhado respirasse, que fazia o estômago afundar. Este relato, dizem, circula há décadas, sem confirmação oficial, repetido em sussurros por quem passou uma noite inteira acordado, olhando o teto, esperando o momento em que a coisa decidisse se mover. Se você continuar ouvindo, é por sua conta. A casa ficava na parte mais antiga da cidade, um miolo de ruas estreitas, onde o asfalto cedia à terra batida e as árvores pareciam se inclinar para ouvir conversas. Construída nos anos 70, telhado baixo, telhas de barro já escurecidas pelo mofo, a casa dava para um terreno vazio que virava um lago raso nos meses de chuva. À noite, o vento vinha do mato com cheiro de ferrugem e folhas podres, e a lua, quando aparecia, se partia em cacos nas poças. Havia um frio estranho ali, um frio que não dependia da estação, como se o ar aprendesse a se afastar da pele. Foi numa dessas noites que Mauro percebeu o padrão. Morava sozinho desde a separação, dormia mal, acordava com qualquer estalo. Às 2h17 da manhã, o som surgia. 3 arranhões, uma pausa longa, depois um peso que se acomodava acima do quarto. Não era aleatório. Nunca foi. O relógio marcava sempre o mesmo minuto, como se o tempo tivesse aprendido a obedecer. Quando ele se levantava, as lâmpadas piscavam uma única vez, e o silêncio caía pesado demais para ser conforto. No começo, Mauro subiu ao telhado com uma lanterna, disposto a acabar com a imaginação. Encontrou apenas telhas frias, poeira e o rastro de algo que não parecia animal. Não havia fezes, nem penas, nem marcas de garras. Havia, porém, um odor de metal molhado, como sangue velho, e uma sensação de pressão no peito que o obrigou a descer rápido. Naquela noite, sonhou com um peso sobre a cabeça, um peso que respirava. Os vizinhos começaram a notar mudanças. Dona Cida, da casa ao lado, disse que os cães uivavam para cima, não para a rua. Seu neto se recusava a dormir no quarto do fundo, alegando que a lua passava andando pelo telhado. O bar da esquina fechava mais cedo, porque as garrafas vibravam sozinhas depois da meia-noite. Quando alguém mencionava o assunto, a conversa morria com um olhar para o alto, como se o céu tivesse ouvidos. As manifestações ficaram mais íntimas. O barulho deixou de ser apenas arrastar e passou a incluir um roçar seco como tecido velho. O ar no quarto de Mauro ficava denso, faltava oxigênio. Em noites sem lua, o peso parecia se deslocar lentamente até o beiral, e uma sombra, que não obedecia à luz da rua, se projetava na parede. O relógio parou às 2h17 da manhã e nunca mais voltou a funcionar, mesmo trocando pilhas. O tempo ali aprendera outro ritmo. O primeiro evento não foi visto, apenas sentido. Júnior, um rapaz que alugou o quarto dos fundos por uns dias, ignorou os avisos com a arrogância de quem precisa provar algo. Na terceira noite, subiu ao telhado com uma câmera, rindo, prometendo gravar o bicho. A gravação encontrada depois tinha apenas 30 segundos. O foco perdido, a respiração acelerada e, ao fundo, um som grave, quase humano, que fazia o microfone estourar. Júnior desceu pálido, sem voz. No dia seguinte, foi embora, sem pegar as coisas. Nunca mais voltou à rua. Alguns dizem que ele perdeu a fala para sempre. Outros juram que o viram andando à noite, olhando para cima, em outra cidade. A lenda se espalhou e ganhou contornos. Falava-se de um pedreiro que caiu do telhado durante a construção, de um acerto nunca feito, de uma noite em que o corpo ficou esquecido até a lua passar por cima.
Havia quem dissesse que o telhado fora erguido com pressa, sem fechar um ciclo, sem pedir licença à terra. Tentaram benzeduras rápidas, promessas murmuradas, visitas de gente que falava baixo e olhava mais para o teto do que para as pessoas. Nada mudou. A cidade aprendeu a contornar a casa, a evitar a rua depois de certo horário, a fechar as janelas quando a lua ficava grande demais. O domínio se fez sentir aos poucos. A energia caía em toda a quadra às 2h17 da manhã. As plantas do quintal de Mauro murcharam, exceto uma trepadeira que insistia em subir pelo beiral, como se procurasse algo. As crianças passaram a desenhar telhados com olhos. O lago do terreno vizinho refletia a lua como um buraco. O medo deixou de ser conversa e virou hábito. O clímax veio numa noite de lua cheia, quando o céu parecia próximo demais. Mauro, exausto, decidiu não fugir. Deitou-se no quarto, luz apagada, olhos abertos. Às 2h17 da manhã, o som não veio. Veio o peso. O teto gemeu, as telhas estalaram uma a uma e o ar foi sugado do quarto. A sombra se destacou da parede e ganhou contorno, não de corpo, mas de intenção. Não havia rosto, apenas a sensação de alguém que esperou muito. O tempo se dobrou. Mauro viu o telhado sendo erguido, viu a queda, ouviu o silêncio que se seguiu. Sentiu a injustiça de ser esquecido sob a lua que passava. A coisa não queria destruir, queria dormir onde caiu, queria que o peso fosse reconhecido. Quando a energia voltou, o telhado estava intacto. Mauro não. Encontraram-no sentado na cama, olhos abertos, respirando, mas com algo. Ausente, nunca mais subiu escadas, nunca mais olhou para cima. Às vezes, às 2h17 da manhã, ele se levanta e encosta a mão no teto, como quem pede desculpas. O final não veio com sirenes nem explicações. A rua continua ali, a casa também. Em noites claras, a lua parece se acomodar sobre as telhas por um segundo a mais. Quem passa jura ouvir um suspiro satisfeito, pesado, como se algo finalmente tivesse encontrado posição. E se você prestar atenção, vai perceber que alguns telhados não rangem com o vento, rangem com o peso de quem nunca foi embora.